Oi, gente, hoje a gente vai falar sobre a história de Ruth, né, que se passa no Antigo Testamento. Tudo começa quando Elimeleque e sua esposa Noemi, seus 2 filhos, eles resolvem ir para outra cidade, né, cidade onde moravam os moabitas. E eles resolveram ir para lá porque nessa época era a época de juízes, eles estavam passando necessidades, então resolveram ir para esse outro local, atrás de melhores condições. Lá, os seus 2 filhos conheceram duas moças, né? Que era Ruth e Orfa, e se casaram. Com o passar do tempo, Elimeleque morreu, acabou morrendo. E com o passar de mais anos, morreram seus 2 filhos também, que eram casadas com Orfa e com Ruth, né? Que era Quilion e Marlon. E eles acabaram tendo que voltar, né? Noemi tomou a decisão de voltar para a cidade natal dela, porque lá eles estavam sem condições também, os maridos tinham morrido, ficaram só as mulheres, e nessa época era mais complicado para elas sobreviverem, né, terem melhores condições. No meio do caminho, Noemi percebeu que para as noras seria muito mais difícil delas encontrar uma vida melhor, afinal de contas, eles já tinham ido para lá por questão de fome, então resolveu o seguinte: Noemi deu a ideia, né? Voltem para casa dos seus pais para vocês terem as melhores condições. Orfa chorou, né? Acabou, não queria voltar, mas acabou voltando porque viu que era a melhor solução. Enquanto que Ruth preferiu ficar com Noemi. Então, ela diz até numa das partes mais bonitas da Bíblia que ela diz que o Deus da Noemi será o mesmo Deus dela e que elas vão ficar juntas, enfim, né? Na necessidade aí ou não, elas estão juntas. Elas voltam. Quando elas chegam na cidade natal de Noemi, elas percebem que a época de colheita está chegando. Então, para elas não morrerem de fome, Ruth resolve ir nas colheitas, pegar o resto que sobrou dos alimentos que eles não vão utilizar para poder suprir as necessidades, né? Então, acaba que... Então, Ruth realmente ia catando as espigas que caíam, né, dos trabalhadores que estavam recolhendo. E Boaz chegou lá, né, que era o dono. Boaz era um senhor muito rico da região, que era da família de Elimeleque. E Boaz perguntou: quem é essa moça que está colhendo aí com tanto afinco? E aí contaram a história dela, né? Contaram que ela era uma das noras de Noemi, que os filhos tinham morrido, que elas passavam necessidade, que Ruth ia lá e colhia as espigas para realmente suprir, né, a necessidade delas. E Boaz se comoveu com a história, chamou Ruth, né? Disse que ela poderia continuar colhendo lá os alimentos, né, o que sobrava. Pediu para os rapazes não mexer com a Ruth, né, que tratar ela com respeito, não ficar criando confusão por ela estar ali naquela situação. Então ela foi muito bem colhida. E Ruth era muito esforçada. Para você ter ideia, em um dia ela coletou mais de 25 quilos, né, de espigas. Então é muita coisa. E Ruth, quando chegou em casa, contou a história para Noemi. Olha, encontrei o dono, né, da plantação. Perdão. E ele disse que eu poderia continuar colhendo, né, as espigas e tudo mais. E a Ruth meio que estava muito animada, né, contou a história. Noemi descobriu que Boaz, lembrou que Boaz era da família deles, né? Então ela disse: olha, Boaz é da nossa família. Ele é um dos primos, né, de Elimeleque. E então Noemi, ela resolve que eles têm que buscar um casamento para Ruth, né? Porque ela não pode ficar mais muito tempo nas condições que tá. E ela dá uma ideia, né? Tá acabando a colheita, tem uma noite que a Noemi dá instruções para Ruth tomar um banho, vestir a melhor roupa, se arrumar e ir até Boaz, né? Chegando lá, ela pega a coberta onde ele estava dormindo e se deitar aos pés dele, né? Nessa época, isso significava que ela precisava de ajuda, precisava de alguém que cuidasse dela, né? Boaz acordou à noite
e se deparou com aquela situação e perguntou: quem é que tá aí? Aí Ruth disse: sou eu e tal. Ele: não, eu sei que você é uma pessoa direita. E ela disse que precisa de ajuda, né? Que queria realmente que ele cuidasse dela. Então, ele disse que até faria isso, mas que teria um outro parente mais chegado que tinha a prioridade, né? Nesse caso. E aí, ele disse que no outro dia vai lá falar com ele para ver se ele realmente vai querer exercer o direito ou não. Ele foi no outro dia, né, na praça, e ficou aguardando esse outro parente mais chegado chegar lá. E aí lá ele perguntou, né, se ele queria comprar as terras e casar com a Ruth, né, que seria o direito dele por ele ser o parente mais chegado. Ele disse que não tem interesse, que ele pode ficar. Então, eles se casam, né? Ruth e Boaz se casam. Deus concede a benção de ela ser uma mãe, né? De Obed, que depois vai ser pai de Jessé e que depois vai ser pai de Davi, né? O grande rei Davi. Então, assim, ela foi muito abençoada, né? Ele é um dos caras prósperos. Noemi ficou muito feliz porque ela teve um neto através dela, né? Porque já que Ruth se tornou uma filha. Então, assim, a história de Ruth, ela nos dá uma mulher muito forte, uma mulher muito decidida, uma mulher que realmente tem muita lealdade, né, às pessoas. Isso é muito difícil, principalmente no tempo de hoje, né, onde a gente vive. Então, assim, ela é uma inspiração, realmente. É um dos livros mais lindos que eu já li, né? Eu li toda a Bíblia algumas vezes, mas a história de Ruth realmente sempre me encanta, né? Eu já li 2 vezes Ruth e é um livro que sempre me deixa feliz, porque é uma história muito bonita, né? De superação. Ela foi muito esforçada, então se ela não tivesse também sido aquele exemplo de mulher, talvez ela não tivesse conseguido, né? Formular a vida dela, ter melhores condições. Fala muito de bondade também. Ela, né, resolveu ficar com a sogra, que não tinha basicamente nada, e que talvez ela não sabia como ia ser o futuro dela, ao invés de voltar para os pais, né? Que seria algo mais seguro. Ela sabia como que era, a terra onde ela já morava, né? Então, ela resolveu ficar em uma terra estrangeira, né? Com um Deus que ela não conhecia ainda, mas que, graças a Deus, realmente a vida dela foi transformada e isso para melhor. Então, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.